plasma. Como o recurso jato de plasma ele é muito amplo, eu resolvi resumir ou delimitar o assunto falando do rejuvenescimento facial, que é onde as pessoas conseguem obter mais retorno financeiro, que é com rejuvenescimento facial. Então, muita gente que está empreendendo no jato de plasma, vamos colocar o jato de plasma brasileiro, tem se beneficiado muito, até com um bom retorno financeiro, no rejuvenescimento. Principalmente quando a gente fala na blefaroplastia, sem corte, blefaroplasma, enfim, existem vários nomes que são dados para esse tipo de procedimento e que tem dado um retorno financeiro para muita gente. Então, a ideia foi, como o tempo não é tão grande, foi delimitar o jato de plasma no rejuvenescimento facial. Bom, primeiro, para introduzir o assunto, posicionar o ouvinte no jato de plasma do Brasil. A gente, no Brasil, caminha passos curtos acerca de certas evoluções tecnológicas na estética. Então, o jato de plasma, no Brasil, ele é utilizado de forma limitada acerca do que a gente vê sendo usado em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Aqui a gente usa o jato de plasma de arco elétrico. Eu vou explicar para vocês o que é. E dentro dessa limitação, a gente consegue bons efeitos terapêuticos, mas em algumas afecções. Então, eu vou falar aqui para vocês do jato de plasma no rejuvenescimento facial, principalmente falando do jato de plasma de arco elétrico, mas eu vou falar também do outro tipo de jato de plasma e o que nós estamos pretendendo trazer para o Brasil já para o ano que vem. Bom, falando de jato de plasma, ou falando de plasma, só para situar o conceito de plasma, o plasma é o quarto estado da matéria. Aí você tem na tela o estado sólido, o estado líquido e também o gasoso, que são aqueles 3 estados comuns da matéria que nós aprendemos no 2º grau. E existe o quarto estado da matéria, que é o plasma. Alguns chamam de primo do estado gasoso, porque o plasma ele é gasoso. Na verdade, o plasma se caracteriza por um gás ionizado, ou um gás repleto de partículas ionizadas. Então, se eu tenho um gás e consigo ionizá-lo, eu consigo torná-lo plasma. Então, o plasma é um gás que se ionizou, é um gás que foi ionizado. Eu posso ionizar vários tipos de gases. Eu posso ionizar gases de várias formas. Hoje mesmo eu estava conversando com um engenheiro que está com uma parceria com a gente para desenvolver um equipamento de jato de plasma, e ele colocou vários aspectos ligados à frequência de uma corrente para poder ionizar um gás, da voltagem, e além do espectro de energização do gás ligado a infravermelho. Então, se eu ionizo um gás com uma energia próxima de um infravermelho, eu tenho uma característica de gás ionizado. Enfim, há uma variedade muito grande de forma de se ionizar um tipo de gás. E que gás eu posso ionizar? Qualquer gás, até o ar atmosférico. No ar atmosférico, nós temos 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. E esses são os principais gases que são ionizados quando você produz plasma. Então, basta você ionizar um gás que você tem plasma. E aí, o conceito de ionização de gás, ele já é um conceito comum na estética. A estética trabalha com ionização há muito tempo. A nossa clássica iontoforese. A iontoforese tem como propriedade permear produtos através da pele. Então, se eu quiser permear um produto com uma corrente contínua, uma corrente galvânica, eu faço uma iontoforese. Só que o produto ele tem que ser iônico. Tem que ser uma solução iônica. Se não for uma solução iônica, eu não consigo mobilizá-la através da corrente contínua. E como é que eu faço uma substância iônica? Como é que eu crio? Como é que eu gero um íon? O conceito é muito básico. Aqui na imagem você tem, por exemplo, uma estrutura atômica, um átomo. Na periferia do átomo eu tenho os elétrons, com carga negativa. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e o próton ele tem carga positiva. Quando o número de prótons é igual ao número de nêutrons, igual ao número de elétrons, prótons igual ao número de elétrons, a gente diz que o átomo ele está no estado neutro. Mas se esse átomo
ganha elétrons, que tem carga negativa, ou perde elétrons, esse átomo passa para o estado energizado, aí ele vira um plasma, perdão, aí ele vira um íon. Então, se eu modifico a estrutura eletrônica de um átomo, se eu adiciono elétrons a esse átomo, ou se eu retiro elétrons desse átomo, eu energizo ele e ele vira um íon. Então, um íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. E essa perda e ganho de elétrons, ela está ligada à energização do gás que vai virar o plasma. Então, esse conceito de perder e ganhar elétrons, a literatura de plasma é bem clara, né? Chama de bateção, agitação, colisão. Se eu coloco uma corrente de altíssima voltagem num gás, eu mexo tanto com a estrutura atômica do gás, no caso dos elétrons, que os elétrons começam a se colidir, saem de uns átomos, deixando esse átomo com mais próton, virando um íon negativo. Ou se dirige para um outro átomo, aumentando a quantidade de elétrons que é negativa e fazendo com que esse átomo vire um íon negativo. Então, isso já acontece no nosso dia a dia com a iodoforese e no plasma a mesma coisa. Eu posso energizar um gás qualquer com uma corrente do tipo radiofrequência, com uma corrente contínua, com uma corrente alternada, mas desde que eu modifique a estrutura atômica e encha esse gás de íons. Então, um gás energizado, um gás ionizado vira plasma. E quando um gás ionizado, quando um gás é ionizado, ele emite plasma, simples assim. E aí na imagem você vê uma pluma de plasma, de um plasma clássico gasoso. O gás foi ionizado dentro do equipamento, virou plasma e foi ejetado em forma de pluma de plasma. Reparem a cor do plasma. O plasma tem uma cor característica. Uma cor arroxeada, uma cor azulada. Isso é plasma. Então, o plasma, ele tem uma característica. A gente começa pela cor dele. Mas ele foi chamado de plasma em 1929 porque ele se parecia muito com o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é aquela estrutura, quem já trabalhou no hospital viu aquela bolsinha de plasma, que é importantíssima para salvar vidas, em transfusões, enfim. Mas aquela bolsinha, ela parece uma água suja. Mas tem ureia, sal, açúcar, proteínas. É uma estrutura que não parece nada, mas tem muita coisa dentro dela. E o plasma é a mesma coisa. Se você olhar aqui, ó, o plasma ele tem campo eletromagnético, o plasma conduz corrente elétrica, o plasma dá choque, ele tem radiação ultravioleta, o plasma tem radiação ultravioleta, mas numa quantidade pequena, que não é capaz de produzir efeitos lesivos de radiação ultravioleta. O plasma tem elétrons, tem íons, afinal um gás ionizado. Ele tem radiação térmica, então o plasma ele pode ser quente, ele pode queimar. E ele tem espécies reativas, espécies químicas, espécies reativas de nitrogênio e oxigênio. Essas espécies reativas são responsáveis por vários efeitos do plasma, até para tratar células cancerígenas. De dermatite, a célula cancerígena, as espécies reativas tratam. Então, a espécie reativa é a alma do plasma. Um plasma, para ser plasma mesmo, ele tem que produzir espécies químicas. E isso é analisado, isso é identificado em laboratórios. Então, isso é um plasma. Tem um aspecto gasoso, tem um aspecto luminoso, ele tem luz visível, aquela luz arroxeada, luz azulada, mas ele é composto de várias substâncias. Várias substâncias. Então, um plasma é isso. Você não dá nada pelaquela luz, mas ela é composta de vários elementos. E na terapia plasmática, eu posso, por exemplo, fechar uma úlcera, fechar uma decência cirúrgica, simplesmente jogando ozônio, por exemplo. O plasma é um potente produtor de ozônio. Uma das grandes espécies químicas que o plasma produz é o ozônio. Isso é plasma. Gás ionizado, composto de vários elementos. Bom, e aí, entrando numa parte mais terapêutica, eu vou falar dos métodos de produção de plasma. E aí, para simplificar e falar o básico,
o plasma ele é composto, ele é produzido de duas formas. De forma direta e indireta. Então, eu tenho o plasma indireto, esse aqui do canto direito, onde o gás que irá gerar o plasma, que será ionizado, ele entra por uma estrutura, pela caneta, enfim. E aqui ele passa, por exemplo, por uma bobina, pode ser uma bobina de onda eletromagnética, uma bobina de corrente contínua. Essa bobina vai gerar um elemento energizante, uma corrente elétrica, um campo eletromagnético, e quando o gás passar por aqui, ele vai ser energizado, ele vai ser ionizado, e aí ele vira plasma dentro do equipamento. E ao virar plasma dentro do equipamento, com o fluxo de gás, ele é ejetado para fora do equipamento. Então, o plasma indireto é aquele que utiliza um gás engarrafado, um gás de uma bala, e é introduzido dentro do equipamento através da caneta, do aplicador, e quando ele passa pela caneta, pelo aplicador, ele é ionizado, vira plasma e é ejetado em forma de pluma de plasma. Então, o plasma indireto ele é gerado dentro do equipamento. Mas o plasma direto, que é outro modo de se produzir um plasma, é aquele plasma onde ele só é produzido na superfície de tratamento. Então, no nosso caso, nós vamos falar de estética, pele. O plasma só é produzido na pele. Se eu aproximo o equipamento de plasma da pele, ele é gerado na pele. É como se a pele fosse um eletrodo que atraísse a corrente do equipamento e essa corrente ioniza um determinado gás, que pode ser o ar atmosférico. Então, para eu ter um plasma direto, um plasma pelo método direto, eu tenho que aproximar o equipamento da pele e ele será produzido na pele. Então, o plasma indireto, recordando, ele é produzido dentro do equipamento e é ejetado pronto. Já o plasma direto, ele é produzido na superfície. Se eu afasto da superfície, eu não tenho mais plasma. E aqui, para exemplificar, o plasma indireto, só para recordar, o gás entra por aqui, percorre a estrutura, normalmente uma estrutura isolante, do aplicador, da caneta, passa pelo elemento energizante, onde estão aqui os eletrodos, é energizado, vira plasma e é ejetado em forma de pluma de plasma. E aí você consegue ver a pluma azulada, arroxeada. Então, esse é um plasma clássico indireto. Ele é produzido dentro do equipamento e é ejetado pronto em forma de pluma de plasma. Já o plasma direto, e aqui um exemplo clássico, que é um plasma DBD, que é o plasma de descarga de barreira dielétrica, ele é formado da seguinte maneira. Então, o DBD é um clássico direto. Aí, se você olha na imagem, o indivíduo aproxima o dedo e quando o dedo chega a certa distância, o plasma é produzido. Se ele afasta o dedo, se ele retira o dedo, o plasma não é produzido. Então, se eu aproximar o dedo da estrutura, eu tenho plasma. Se eu afasto, eu não tenho plasma. Então, se eu quiser produzir um plasma direto, basta que eu aproxime o plasma, aproxime o equipamento da superfície de tratamento. E aí na tela de vocês eu estou mostrando, no slide eu estou mostrando o alta frequência, o nosso velho e bom alta frequência. O alta frequência é um plasma DBD. E só para ilustrar um pouco mais acerca do plasma DBD, como eu falei, o indivíduo aproxima, eu tenho plasma formado na mão dele aqui, você vê a corzinha do plasma. Bom, e aí, mas o que é o DBD? Descarga de barreira dielétrica. O plasma DBD é o seguinte, eu tenho dois eletrodos com uma corrente altíssima, uma corrente de alta tensão e alta voltagem fortíssima. Se eu coloco essa corrente na pele de alguém, eu arrebento, eu queimo, eu lesiono. Então essa corrente, entre dois eletrodos de alta tensão, ela é muito forte. Mas se eu coloco um elemento de elétrico entre eles, ou seja, um elemento isolante, de elétrico e isolante são sinônimos. Então, se eu coloco um elemento isolante entre esses dois eletrodos muito fortes, eu quebro a força dessa corrente. Então, a corrente que passa entre um eletrodo e outro de alta tensão, ela é muito forte. Mas se eu coloco um vidro, por exemplo, que é um isolante, eu quebro a força dessa corrente.
Então eu tenho uma barreira dielétrica, uma barreira isolante. Mas mesmo quebrando a força dessa corrente, colocando um isolante entre os eletrodos, eu ainda consigo gerar uma corrente capaz de ionizar, por exemplo, o ar atmosférico. E é onde você vê aqui. Então aqui existe uma barreira dielétrica para que o dedo do indivíduo não tome um choque muito grande. Então ela está isolada. Mas mesmo isolada, ela consegue ionizar o ar atmosférico e eu tenho plasma. E como eu estava mostrando, o alta frequência é o nosso clássico exemplo de equipamento DBD. Então, aqui, ó, dentro do equipamento, dentro do eletrodo propriamente dito, eu tenho gás. Os equipamentos de alta frequência que produzem uma cor alaranjada, como esse aqui da imagem, normalmente tem um gás neônio dentro dele. Já o que produz uma luz roxa tem gás argônio. Simples assim. Então, eu tenho dentro do eletrodo de alta frequência um gás. Esse gás ele é energizado e ele vira plasma. Só que, como eu falei anteriormente, o plasma conduz corrente elétrica. Então, a corrente elétrica lá dentro do eletrodo de alta frequência ele é muito forte. Só que essa corrente não machuca o usuário porque o vidro é o dielétrico. O vidro do alta frequência é que impede que aquela corrente altíssima, fortíssima, dentro do eletrodo de alta frequência, ou seja, dentro daquele gás que foi ionizado lá dentro, não saia e atinja a mão da cliente, a pele da cliente. Ela é muito forte lá dentro. Mas quando eu ligo o aparelho com o vidro é o meu isolante. E aí, o que sai do alta frequência através do vidro é uma corrente quebrada, é uma corrente diminuída. No alta frequência, o gás ionizado é lá dentro. Mas quando a corrente sai, e aí você vê essa centelha aqui, repare, arroxeada, azulada, isso é uma ionização do ar atmosférico. Então, a alta frequência ioniza o ar atmosférico para produzir plasma na superfície de tratamento, que é na pele da cliente. E, como está aqui, ó, primeiro dispositivo de plasma criado em 1888. Então, a alta frequência produz, Fábio, alta frequência realmente produz sim, ó. Tá vendo essa foto aqui? Essa foto é de um artigo, esse artigo aqui do NEP, publicado em 2015. Esses dois trabalhos aqui, a referência está no final dos slides, a referência completa, os artigos estão na rede, acessíveis. Eles compararam esse equipamento de alta frequência com dois equipamentos de plasma indireto, para verificar se eles tinham o mesmo efeito bactericida. E, pasmem, o alta frequência produziu os mesmos efeitos bactericidas que dois equipamentos de plasma indireto. É só ler os artigos que estão disponíveis na rede. Então, alta frequência, o nosso velho e bom alta frequência, também é o equipamento de plasma. É um plasma DBD, é um plasma direto. Então, plasma é isso. Método direto e método indireto. O método indireto não está disponível no Brasil, principalmente na estética. A gente não tem isso. Mas eu vou falar daqui a pouco do que nós estamos produzindo, para quem sabe no ano 2019 a gente tenha aqui no Brasil um equipamento de plasma indireto. Então, plasma indireto gasoso, a gente ainda, 2018, não temos ainda no Brasil. Bom, e aí deixa eu falar do que nós temos no Brasil. Já que não tem no Brasil o indireto, vamos falar do direto. Então, hoje no Brasil, o que nós temos de plasma no Brasil é somente o plasma direto com arco elétrico. Então, guarda esse nome, arco elétrico. O arco elétrico ou arco voltaico, ele foi ilustrado, criado em 1800 e alguma coisa, através de Tesla, da bobina de Tesla. O Tesla, nessa época, o Tesla e o Edison polarizavam estudos com corrente elétrica. Um falava de corrente contínua, o outro de corrente alternada. E eles polarizavam as disputas, experimentos, criações, invenções e publicações. O Edison ficou famoso pela lâmpada, mas o Tesla ficou famoso pela bobina dele. E a bobina de Tesla era uma engenhoca que ele criou com várias bobinas. Havia uma bobina e a função da bobina é armazenar energia elétrica. E ele
ao utilizar a sua engenhoca, ele armazenou tanta corrente elétrica na bobina que quando ele liberou essa corrente elétrica, ela era tão forte que ela foi capaz de cruzar o ar atmosférico. E nós sabemos que o ar atmosférico ele não é um condutor eficiente. O ar atmosférico ele é um isolante. O ar atmosférico ele é um dielétrico. Ele é um isolante. E aí um exemplo que eu falo muito em sala de aula. Se eu pego 2 eletrodos de corrente galvânica e deixo ambos separados no ar desse jeito, a corrente não passa de um para o outro. Se eu pego 2 eletrodos de corrente russa e deixo separados assim, a corrente não passa. Mas se eu encosto, aí ela passa de um para o outro. Então, se eu afasto, ela não passa. Se eu toco, ela passa. Então, o ar é um isolante. Mas como é que uma corrente elétrica consegue cruzar o ar atmosférico? Por causa do arco elétrico. Então, o Tesla identificou que se a corrente tiver uma alta tensão ou alta voltagem, ela é tão forte que ela consegue cruzar o ar atmosférico. E foi isso que o Tesla viu. Quando ele liberou a corrente dele através das bobinas, a corrente cruzou o ar atmosférico. E aí surgiu o conceito de arco elétrico. O arco elétrico é quando uma corrente elétrica é capaz de cruzar ou capaz de se conduzir num meio isolante, no caso, o ar. Então, se uma corrente elétrica cruza o ar, eu tenho um arco elétrico. O grande exemplo de arco elétrico é o raio que desce do céu. Então, a nuvem produz uma descarga elétrica tão grande que o raio é capaz de cruzar o ar e atingir a Terra. E quando eu tenho um arco elétrico, e aí vai o conceito do plasma, quando um arco elétrico é gerado e ele cruza o ar atmosférico, ele ioniza o ar. Mas ioniza o ar? Sim. Principalmente nitrogênio, que tem 78%, só que aí depende da qualidade do arco elétrico, e o oxigênio, que tem 21%. Esses gases são ionizados por um arco elétrico quando ele cruza o ar. Só que aí não é qualquer arco elétrico. Quando eu dou aula de jato de plasma, eu levo para a sala de aula um gerador de alta tensão. E eu alimento esse gerador com 2 níveis de corrente. 3,5 volts e 12 volts. E eu mostro para o aluno a qualidade do arco elétrico. Um arco elétrico produzido com uma voltagem de 3,5 volts, ele é fraco. Mas com 12 volts ele é muito forte. Lógico, eu estou alimentando um gerador de alta tensão que consegue produzir até 400 mil volts. Então, quando eu gero um arco elétrico e a corrente elétrica cruza o ar, eu sou capaz de produzir uma descarga de plasma pelo fato desse arco elétrico ionizar o ar atmosférico. Bom, e já que no Brasil nós não temos equipamentos de plasma indireto, nós só temos plasma direto, de arco elétrico. Então, para você entender o que há no Brasil, a gente só tem plasma no Brasil produzido por equipamentos de arco elétrico com método direto. Ou seja, se eu aproximo o equipamento da pele, eu gero plasma. Então, aqui no vídeo você vê um equipamento jet plasma produzindo um plasma. Quando ele aproxima, o plasma é gerado. Reparem a cor do plasma. Esse é um equipamento fabricado na República Tcheca. Tem uma estrutura eletrônica muito legal, muito interessante. A gente fez um trabalho de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, testou esse equipamento e comprovamos a sua eficiência em produzir plasma. Ele produz plasma através de uma corrente contínua, semelhante à corrente galvânica, só que com uma voltagem diferente. Então, é uma corrente galvânica com uma voltagem suficiente, necessária para gerar um arco elétrico e ionizar o ar atmosférico. Então, o jet plasma é um equipamento de plasma mesmo, produz plasma mesmo com um arco elétrico de corrente contínua. Bom, esse é um equipamento que é famoso porque ele está há muito tempo no mercado. Plex-R, Plex, Plexer, chamam de várias formas. Ele possui 3 aplicadores, esse é um modelo que possui 3 aplicadores, e cada aplicador tem uma dose. Se você quiser algum equipamento com uma dose mais forte, opte por um desses, acho que é a cor vermelha. Uma dose média, o outro da cor branca, uma dose baixa da cor verde, e por aí vai. Então, ele não tem ajuste de dose.
Ele não tem ajuste de dose. Você tem que escolher a ponteira que irá gerar um nível de dose necessária para você tratar determinada função. Esse é um dos poucos que tem várias publicações, e as publicações estão na rede, ok? Principalmente no rejuvenescimento facial, blefaroplasma, blefarolift, enfim. É só buscar lá com a palavra-chave Plexer que você vai encontrar. Esse aqui é de uma nova geração, chamado Plasma BT. Ele já é fabricado na Coreia do Sul e ele é uma evolução do equipamento Plexer, e há uma briga grande no mercado entre eles, mas não é o caso de comentar aqui. Vou só falar das características de cada um. Então, o plasma com plasma BT, ele possui, diferentemente do Plexer, modo pulsado, disparo único e contínuo. Então, esse é um equipamento de arco elétrico nessa forma aqui. Então, aqui você vê o arco elétrico sendo gerado, mas ele também tem um equipamento chamado banho de plasma, que é um plasma DBD. Olha, é um plasma direto DBD. Então, quando o indivíduo aproxima o dedo, você vê a formação do plasma aqui, ó. É para ser utilizado como um equipamento de banho de plasma, onde a gente consegue aumento de permeabilidade da membrana, esterilização de superfície, entre outros efeitos. Hidrofilicidade, entre outros efeitos. E aqui o equipamento clássico de arco elétrico para gerar o efeito do plasma na pele. Então, esse equipamento ele possui mais recursos do que o Plexer, porque além de você poder ajustar no equipamento 5 níveis de intensidade, você tem modo pulsado, disparo único, modo contínuo, e ele ainda te dá ainda a possibilidade de usar um plasma DBD para poder fazer o banho de plasma. E nesse equipamento você encontra ainda essa guia. Essa guia, ela padroniza a distância da agulha para a pele, porque para eu gerar o arco elétrico, eu tenho que aproximar a agulha da pele. E aí, ao aproximar muito pouco, eu posso ter diferenças na qualidade do arco elétrico. Então, tem gente que vai utilizar e não consegue utilizar de forma apropriada e, na hora de utilizar, encosta a agulha na pele ou afasta demais. Essa guia mantém uma distância padronizada, basta que você deslize a guia na pele da cliente, que você vai ter o plasma sendo formado sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, com a mesma dose, sem contar a tranquilidade para você poder fazer uma varredura. Aqui a gente vê um efeito, essas imagens foram cedidas pelo Centro de Estudos da Body Health, aqui antes e aqui depois, e você nota um levantamento, um arqueamento da sobrancelha, que o plasma consegue produzir um efeito de radiofrequência. Eu consigo produzir um nível de aquecimento na derme e uma contração imediata na derme, que é o que você vê aqui nessa imagem ilustrada. Bom, e aí a gente vai agora para uma outra classe de equipamentos. Esses equipamentos que eu acabei de falar com vocês agora, que eu acabei de mostrar para agora, são equipamentos que comprovadamente produzem plasma. Sim, principalmente o plasma BT e o jet plasma, a gente testou aqui no Brasil, submetemos equipamentos a um laboratório em Mossoró, no Rio Grande do Norte, com um profissional, o Dr. Clodomiro, um expert em plasma no Brasil. Então, o Clodomiro avaliou esses dois equipamentos e o jet plasma ainda foi avaliado ainda pelo Dr. Ângelo Roncalli, junto com o Dr. Clodomiro. Ambos avaliaram e constataram a eficiência desses equipamentos para produzir plasma. Então, hoje aqui no Brasil, eu tenho certeza que o jet plasma e o plasma BT produzem plasma de verdade. O Plexer é um equipamento clássico, antigo, famoso e comprovadamente produz plasma também. E aí a gente vem para essa nova classe de equipamentos. Aqui no Brasil, as pessoas começaram a adquirir essas canetinhas chinesas, que têm um preço barato, são canetinhas com uma estrutura eletrônica rudimentar, são equipamentos pobres em qualidade tecnológica, são equipamentos frágeis e de pouco controle. Sem contar que essas canetinhas não têm autorização da Agência de Vigilância Nacional para comércio e uso no Brasil. Mas muita gente utiliza. Apesar da recomendação legal da Anvisa de não usar, muita gente utiliza. Não vou entrar nesse mérito aqui,
esse não é o fórum para discutir isso. Mas só ilustrando que essas canetinhas foram testadas. Então, nós, no Rio Grande do Norte, eu, o professor Angelo Roncalli, a professora Patrícia Frois, e mais alunos egressos de uma universidade no Rio Grande do Norte, empreendemos uma pesquisa para poder examinar e avaliar essas canetinhas chinesas. E avaliamos 9 modelos. E nessa avaliação, nessa análise, a gente constatou, esse trabalho, o artigo já está pronto e já vai ser submetido a uma revista para publicação no ano que vem. Então, no ano que vem, a gente vai ter publicado um estudo sério, bem feito pra caramba, onde a gente conseguiu caracterizar de forma bem clara, com metodologia eficiente, palpável e científica, que as canetinhas chinesas até produzem plasma. Então, o que a gente viu lá? Que elas, em algum momento do seu funcionamento, produzem plasma. Mas é um plasma que não se sustenta, não se mantém. Ele é totalmente instável. Então, é como se a canetinha produzisse plasma e parasse de produzir. Então, ela gera um arco elétrico que, na nossa análise, um arco elétrico ineficiente para ionizar com eficiência o ar atmosférico. Então, ela não consegue ionizar com eficiência a ponto de manter o plasma. Então, o plasma aparece e some. Aparece e some, aparece e some. Então, no final de um tempo, não sobra plasma nenhum para você tratar nada com plasma. Só sobra o arco elétrico. Então, essas canetinhas chinesas, a maioria delas, pelo menos a gente testou aí de primeira e segunda geração, a maioria não tem plasma sustentável. Quando o chinês fala, canetinha de plasma, teoricamente ele não está mentindo porque ela produziu plasma. Mas um plasma rápido, de pouca proporção, que logo acabou. Então, essa canetinha chinesa, ela não produz um plasma eficiente. Então, a gente nem considera ela como uma produtora de plasma. Mas ela é muito usada só com arco elétrico. Então, o que sobra da canetinha? O arco elétrico, e mais nada. E aí, o problema da canetinha é que o arco elétrico gerado por ela, muitas vezes, é muito voraz. Eu tenho vários alunos que têm se envolvido com problemas, porque está usando a canetinha e está avançando demais, muitas vezes por não conseguir controlar o arco elétrico da canetinha. Avança demais e acaba queimando. E aí, um equipamento que é comercializado no Brasil, fabricado pela MMO, o New Skin. A MMO declarou que ele é um equipamento que ele não é eficiente para produzir plasma. Então, é um equipamento que mantém muito mais um arco elétrico do que plasma. E a gente não testou esse equipamento, mas isso veio da própria empresa. Só que ele é um equipamento com Anvisa. Então, ele é um equipamento legal para ser utilizado no Brasil. Mas, tanto ele quanto as canetinhas não produzem plasma eficiente, mas conseguem produzir efeitos de jato de plasma, entre aspas, porque sobra para ele o arco elétrico. Então, o que essas canetinhas e esse equipamento faz é produzir um arco elétrico para danificar a epiderme, mas produzir calor na derme. E funciona, Fábio? Funciona. Tanto canetinha quanto esse equipamento New Skin funciona. Só que o New Skin, ele por ser do equipamento e pelo fato de ele ter um Visa, ele tem um arco elétrico mais seguro. O arco elétrico dele é mais controlado. Você consegue segurar mais, controlar mais o arco elétrico dele. Dependendo da canetinha, você não consegue controlar. Então, isso é o que a gente tem hoje no Brasil. Equipamentos de plasma direto, todos esses são plasma direto, até esses que estão aqui, que supostamente não produziriam plasma, mas esses que são plasma direto de arco elétrico, é o que nós temos no Brasil. Plasma direto de arco elétrico. E aí, parte do nosso estudo que nós estamos desenvolvendo no Rio Grande do Norte. Então, aqui, parte do que foi feito, aqui uma das canetinhas sendo testadas, os equipamentos que foram utilizados, espectrofotômetro, e aqui um gráfico que é produzido quando a canetinha é avaliada no espectrofotômetro. Então, aqui, ó, você vê o gráfico dessa canetinha aqui. Reparem que aqui, ó, esse N aqui, ó, indica espécies reativas de nitrogênio. Então, essa canetinha produziu plasma, ó, num determinado momento. Só que logo, logo o plasma foi embora. Não se sustentou. Então,
A gente não consegue considerar essas canetinhas como produtora de plasma efetivo para tratar nada. Só sobra dela o arco elétrico. E aqui a estrutura de uma canetinha. Para quem queria saber, ó, eu tenho aqui uma bateria de 3,6 volts, 3,7 volts, bem fraquinha. Mas ela manda a carga dela para uma bobina. E aí a gente volta para o Tesla. Essa bobina armazena a energia elétrica proveniente dessa bateria e quando você aperta o botão de saída, ela gera uma descarga elétrica, na verdade um arco elétrico capaz de cruzar o ar atmosférico entre a ponta da caneta e a pele, mas só que na maioria das canetinhas esse arco elétrico não é suficiente para ionizar o ar atmosférico e produzir um plasma de verdade, um plasma eficiente, constante, duradouro. E com essa pesquisa, a gente viu a possibilidade de produzir um plasma indireto gasoso. O nosso protótipo já está pronto, essa gravação está sendo feita no mês de outubro. O nosso protótipo está pronto. Nós vamos iniciar os estudos em cobaias, em cobaias, para que a gente possa, primeiro, identificar que efeito que um jato de plasma indireto gasoso consegue produzir na pele, principalmente a nível de produção de colágeno. Que a ideia é que esse aparelho, em 2019, esteja disponível, a fim de as pessoas no Brasil tenham a ideia de um plasma indireto gasoso. Nós já estamos com gases testados para que a gente possa escolher qual é o melhor gás. Estamos na dúvida ainda de alguns gases. Mas, claro, os testes em cobaias vão definir qual o melhor gás que produziu o melhor efeito nas cobaias. Então, a gente espera que esse ano ainda os trabalhos estejam finalizados e já estejam encaminhados para uma revista científica. Que a hora que o equipamento estiver no mercado, ele vai estar comprovado, e essa é a ideia. Então, em 2019, se Deus quiser, nós teremos aqui no Brasil um equipamento de plasma indireto gasoso. Por enquanto, a gente só tem os equipamentos de arco elétrico, que são considerados plasma direto de arco elétrico. E, para ilustrar um pouco mais essa coisa de característica do plasma, os tipos de plasma, né? Existem várias classificações do tipo de plasma. Aqui eu vou falar da temperatura, plasma quente e plasma frio. Então, o plasma, de acordo com a temperatura, ele pode ser quente ou frio. Isso está ligado à estrutura eletrônica dele. Então, ó, elétrons, íons e nêutrons. É o que a gente utiliza para se basear na temperatura do plasma. Então, quando a gente energiza um gás, os elétrons que ficam se batendo na estrutura atômica, eles começam a adquirir energia e começam a aquecer. E aquecem muito rápido. Os elétrons aquecem muito rápido. Só que os íons e nêutrons vão aquecendo devagar. Vão aquecendo devagar. Elétron vai em cima rápido. E os nêutrons vão devagar. Chega num determinado momento, se a temperatura dos elétrons, dos íons e nêutrons for igual, a gente tem um plasma quente. Mas se a temperatura for diferente, se a temperatura de elétrons for maior do que íons e nêutrons, o plasma é frio, é o plasma desequilibrado ou um desequilíbrio. Então, o plasma cuja temperatura de elétrons é igual a de íons e nêutrons é quente. Se ela for diferente, ele é um plasma frio. E aí, a ilustração de um plasma frio. Esse plasma é um plasma gasoso, indireto, mas frio. Repare que o indivíduo faz na mão dele e não acontece nada. Repare a pluma de plasma, uma pluma bem feita, gerada com qualidade, gerando um plasma frio. E o plasma quente, aí um exemplo de plasma quente usado na estética, é um equipamento chamado J-plasma. O J-plasma, ele tem características médicas. Reparem que a lesão que está sendo feita na pele da cliente, ela é gravíssima. Então, é uma lesão severa. E aí, depois que o médico queima ou lesiona termicamente toda a pele dela, ele faz uma curetagem com uma gase, retirando toda a pele dela. Então, ele faz como se fosse um peeling de fenol, que muita gente da estética conhece. Ele está retirando toda a epiderme dessa cliente, toda ela. Então, toda a epiderme sai na hora com uma curetagem. Então, esse é um plasma médico. É um plasma que é utilizado no centro cirúrgico com a cliente anestesiada. Mas é um típico exemplo de plasma quente. Plasma quente, que é para realmente queimar a pele ou destruí-la termicamente. Bom,
E aí a gente entra no efeito terapêutico importante do plasma, que é o principal efeito ligado a rejuvenescimento e a plasma, que é a regeneração plasmática da pele, chamada de PSR, da sigla Plasma Skin Regeneration, regeneração plasmática da pele. Ela foi reconhecida pelo FDA nos Estados Unidos em 2005. Então, olha como é que ela é antiga. Então, em 2005, o FDA autorizou o uso do gás nitrogênio para geração de plasma e o uso na estética. Então, surgiu a técnica de regeneração plasmática da pele, a PSR. A regeneração plasmática da pele tinha o seguinte objetivo: lesionar a epiderme, é a zona de dano térmico. Então, é lesão na epiderme. Mas, e a derme? Só aquecimento. Então, ele lesionava a epiderme com plasma e aquecia a derme. Esse é o fundamento da PSR com plasma indireto. Mas é o mesmo fundamento do uso do plasma direto de arco elétrico que eu vou comentar com vocês já já. Então, o primeiro plasma indicado para estética foi o plasma indireto, gasoso, para fazer regeneração plasmática da pele, com gás de nitrogênio. Isso em 2005. E aí, ilustrando a técnica, eu tenho a zona de dano térmico, que é a epiderme. Então, ele vai lesionar a epiderme. E eu tenho a zona de modificação térmica, que é a derme. A derme ele só vai aquecer. Então, ele não vai lesionar a derme. Ele só vai lesionar a epiderme. A derme é preservada. A derme só é aquecida. Então, a derme é aquecida para que seja modificada. Então, é o que a gente já sabe. É o que a gente já conhece da radiofrequência e de outros recursos que modificam termicamente a pele. Então, a epiderme será danificada, em maior ou menor grau, dependendo da técnica de PSR. E aí eu vou falar PSR 1, 2 e 3. Na PSR 1, a pele é bem preservada, mas na 2 é lesionada e na 3 é bem lesionada. Então, aí um clássico equipamento chamado Neogen Plasma, ele existe, é usado até hoje, onde são jateados vários disparos de plasma na pele. Então, cada disparo desse lesiona a epiderme e esquenta a derme. Então, eu tenho produção contínua de colágeno, redução de elastose, rejuvenescimento, melhora de 60% da textura da pele, redução de ruga, melhora do tônus, rejuvenescimento. PSR, regeneração plasmática da pele ligado à estética. Técnica técnica autorizada para uso em 2005 nos Estados Unidos, com plasma indireto de nitrogênio. E aí, você vê um exemplo de lesão na pele promovido por um PSR3. Aí dividiram a PSR em 3, né? PSR 1, 2 e 3. Na PSR 1, a dose é baixa, a epiderme é lesionada de forma muito sutil. Mas na PSR 2 e 3, ela já é bem lesionada. E aí você vê aqui um exemplo de uma cliente antes, 2 dias depois, olha a epiderme dela como é que está lesionada, uma semana você vê ainda resquício de lesão epidérmica, e 30 dias depois uma cliente com uma pele bem renovada, com PSR3. Aqui um outro exemplo de PSR3, com equipamento, esse equipamento chamava-se Portrait, mas agora ele chama-se Neogen Plasma, que é aquele que eu mostrei. Essa é uma publicação de 2008. Então, primeiro dia, olha como é que a pele dela ficou. Segundo dia, terceiro dia, olha o quarto dia, ó. A lesão na pele é grande, a epiderme é bem lesionada. Então, a proposta é o quê? Um peeling muito bem feito, mas não igual o J-Plasma, que o cara queimou toda a pele na hora. Ela vai queimando aos poucos, ao longo da... Perdão, ela vai caindo aos poucos, ou vai saindo aos poucos, vai sendo retirada aos poucos ao longo dos dias, na semana, e aí mais uma semana depois a cliente estava bem, com a pele dela bem legal, enfim. Esse é o PSR3, que esse modelo de equipamento é a base do nosso estudo para a produção do nosso equipamento. Bom, e aí a gente volta a falar do arco elétrico. Então, no arco elétrico, eu tenho como efeito terapêutico agora a eletrocarbonização terapêutica. Algumas pessoas chamam de eletrocautério, e aí tem arrumado problema com alguns médicos, que alguns médicos não entendem o que é, mas associam que eletrocautério só ele pode fazer. Então, eu tenho até procurado chamar de eletrocarbonização, que o que a gente faz com o equipamento de jato de plasma, desde o New Skin ao equipamento de plasma clássico, é lesionar termicamente a epiderme, mas não para fazer um eletrocautério clássico com o médico. Então, a pergunta é, até onde a gente pode invadir com o arco elétrico?
a gente só pode invadir com arco elétrico até a epiderme. Se você invadir a derme com arco elétrico, você tem problema. Hipercromia ou acromia, você pode ter cicatriz, infecção, só problema. Então, a técnica do uso do arco elétrico para rejuvenescimento envolve basicamente você lesionar só a epiderme. Por isso que na hora da mão você não pode pesar a mão, você tem que ser ágil na mão. Se você ficar muito tempo com o arco elétrico na pele, ele vai embora. E é o problema da canetinha. Como o arco elétrico da canetinha é muito voraz, se você não tiver agilidade, ele entra, invade e arrebenta. E muita gente com problema, porque não está conseguindo controlar o arco elétrico. Porque quando você tem o equipamento de... Fábio, mas você não falou qual a diferença do equipamento de plasma e de arco elétrico puro, sem nada. O plasma mantém a lesão mais superficial. O plasma ele só invade se você deixar ele na pele por um pouco mais de tempo do que o equipamento só de arco elétrico. Tem equipamento de arco elétrico que uma fração de segundo você já invade muito a derme. Mas com plasma, você tem que esperar um pouco mais. Então o plasma acaba te dando mais segurança na hora de usar, porque ele acaba ficando mais na superfície. Mas se você também ficar parado, ele invade também. Então ele lesiona do mesmo jeito. Então, se você pensar diferença de plasma, equipamento de plasma e de arco elétrico puro, o arco elétrico tende a invadir mais rápido, com mais facilidade. O plasma tende a ficar mais na superfície, então ele acaba sendo mais seguro para você. Mas se você também ficar parado, ele invade também do mesmo jeito. Então, na técnica do uso do plasma do Brasil. Então, Fábio, que plasma que nós temos no Brasil? Caracteriza para mim. No Brasil, nós temos um plasma direto, quente, de arco elétrico. Plasma direto, quente e de arco elétrico. É o que nós temos no Brasil, esses que eu acabei de mostrar para vocês agora. Então, quer invadir com arco elétrico de plasma ou não, com plasma ou sem plasma, só até a epiderme. Bom, e objetivo ou fundamento do jato de plasma com arco elétrico. O que eu quero? Sabe, como é que eu trato? Qual é o fundamento? Assim como na PSR clássica com plasma de nitrogênio, com plasma de arco elétrico, eu vou carbonizar, e aí o pessoal do plasma, a literatura chama de exerese plasmática, sublimação plasmática, enfim. Eu vou danificar termicamente, que o plasma, mesmo com o plasma de arco elétrico, ele também aquece. Então, eu vou lesionar termicamente a epiderme. Aquecer, destruir, desidratar, romper, carbonizar. Eu vou lesionar termicamente a epiderme. E ao lesionar a epiderme, eu esquento a derme que está embaixo dela, é o mesmo fundamento do PSR com gás de nitrogênio. Eu vou carbonizar a epiderme e esquentar a derme. Autores falam que você não deve ultrapassar a membrana basal da epiderme. Se você ultrapassa a membrana basal, há risco de você invadir a derme e aí, infecção, discromia, cicatriz, enfim. O detalhe é, como é que eu fico até só a membrana basal? É difícil você avaliar isso no ambulatório. A gente hoje, na prática, quando eu ministro o curso, eu fico controlando a mão das alunas para que elas não invadam mais, não invadam muito. E aí, o que eu tento mostrar para elas é o aspecto da lesão. Então, quem tem um ambulatório, começa a avaliar o aspecto da lesão. Já houve casos em que eu olhei em sala de aula, você invadiu demais. E aí a gente acompanha a evolução e vê que deu um probleminha. Então, cuidado com o arco elétrico. Tendo ele plasma ou não. Se você não tomar cuidado e ultrapassar a membrana basal, invadir a derme, você pode se aborrecer com os problemas que eu já citei aqui. Então, a proposta do PSR com o arco elétrico, então, hoje a gente chama de PSR. PSR no Brasil. Regeneração plasmática da pele no Brasil. Equipamento de plasma direto, quente e de arco elétrico é o que nós temos. Então, o que a gente vai fazer? Lesionar a epiderme e aquecer a derme. Simples assim. E as técnicas utilizadas são aplicação pontual, onde a gente faz vários pontos de carbonização na pele. A literatura prevê uma distância de 0,5 milímetro entre um ponto e outro. Então, os pontos têm que ser juntinhos. Cobrindo toda a área com os pontos. É a mais utilizada porque ela permite maior controle da lesão. Quer segurança na hora de fazer uma aplicação? Opte pela pontual. Porque a varredura, muitas vezes, você perde o controle, porque depende da velocidade da mão e a dose. Então, atenção na dosimetria e velocidade de movimentação da ponteira. Porque se você
colocar uma dose alta e movimentar a ponteira devagar, você abre uma vala na pele da cliente. Se você colocar uma dose baixa e movimentar rápido, você não aquece a derme. E aí você não tem efeito de nada. Então, no plasma ou arco elétrico, independente, você tem que tomar cuidado com a técnica de varredura. Por isso que hoje a mais utilizada é a pontual. Então, muitas vezes é melhor você cobrir toda a área com vários pontos do que você ficar varrendo. Então, aqui no topo da imagem, você vê um equipamento de plasma sendo usado, que é o Jet Lift. Reparem que ele passa na pele e a pele não sofre nada. Essa é a característica do plasma. Se você varre com plasma, não acontece nada. Agora, se você varre com arco elétrico, você já carboniza na hora. A lesão plasmática por varredura muitas vezes aparece horas depois ou só no dia seguinte. Aqui o plasma BT sendo utilizado com a guia, que facilita muito a varredura. Mas como nem todo mundo tem guia, muita gente hoje usa equipamento que só tem arco elétrico, o que é mais utilizado a técnica pontual. E aí alguns resultados produzidos. Essa aqui foram 2 sessões utilizando uma canetinha chinesa. A gente iniciou um experimento fazendo com uma voluntária. A gente queria ver, antes da pesquisa de Natal, antes de caracterizar, a gente queria ver se pelo menos ela poderia produzir efeito. E produz efeito. O arco elétrico produz efeito, sim. Então está aí o uso de canetinha chinesa produzindo efeito. Aqui foi cedido por uma colega de São Paulo, onde ela fez uma aplicação com canetinha chinesa também. Aqui já foi feito com plasma BT, passou muito aqui. Feito com plasma BT, foi uma única sessão. Repare, um ótimo resultado de rejuvenescimento. Ótimo resultado com equipamento de plasma, de verdade foi o plasma BT, cedido pelo Instituto de Pesquisa da Body Health. E aqui uma sessão feita por 2 profissionais, cedido pela Jet Plasma, feito com o equipamento Jet Plasma. Também com uma sessão, com um ótimo resultado de rejuvenescimento. Aqui é um trabalho publicado no ano passado, feito com Plexer. Foram 3 sessões numa blefaroplasma, ok? Fazendo uma blefaroplastia plasmática, chame do que você quiser. Foram 3 sessões e deu um ótimo resultado. Então, aqui em cima tem um resultado e aqui embaixo tem outro resultado. Foram 3 sessões para produzir esses 2 efeitos aqui, o de cima e o de baixo. Publicado no ano passado, esse trabalho está na rede, a referência completa está no final dos slides. Aqui, outro trabalho publicado em 2012, no código de Barre, né, uma disfunção estética clássica, e aí com uma única sessão com Plexer, um bom resultado publicado em 2012. Aqui já é agora saindo um pouco do arco elétrico, vindo para o PSR, que é o plasma com gás nitrogênio. Então, esse aqui foi um trabalho publicado em 2008, com o PSR3, aquele que deixa a pele bem lesionada, onde você consegue ver que um ótimo resultado, com antes e depois, 30 dias após uma sessão. E aqui, o uso do plasma no centro cirúrgico. Olha que interessante, isso foi publicado em 2009, são 2 trabalhos. Essa cliente, antes da cirurgia, ela tinha indicação de cantoplastia, aqui você vê o curativo, uma ritidoplastia e um preenchimento. E aí o médico aproveitou que ela estava no centro cirúrgico, anestesiada, e fez um PSR3 com ela. Se você observar, um dia após a cirurgia, olha como é que estava a epiderme dela, bem lesionada. 5 dias depois, a epiderme em recuperação. Mas ele aproveitou que ela estava no centro cirúrgico, anestesiada, e tratou a pele dela, porque é comum o cirurgião plástico tratar a pele profunda, ele pega, estica a pele. Então, o cirurgião plástico estica a pele profunda. Mas e a pele superficial? Ele tratou com plasma. Aí, se você olhar aqui, olha o resultado, antes e depois. Um excelente resultado de rejuvenescimento, a cantoplastia também deu resultado, enfim, muito bom. Bom, e aí a gente hoje está no Brasil, e no Brasil a gente tem a cultura de misturar tudo. A gente mistura equipamentos com cosmético, mistura tudo. E o uso de cosmético ele é bastante evoluído no mercado brasileiro. As empresas de cosméticos são muito boas e são bem atuantes. Várias. Então eu vou falar aqui de vários, mas o importante é você entender o objetivo. Eu tenho produtos antissépticos, que é importante porque a pele queimada pode suscitar infecção. Às vezes a fronha
A pessoa fez no rosto, deitou numa fronha que já está ali sendo usada há alguns dias, infecta. Capacete de moto, esse dia a colega mandou uma imagem da pessoa que botou um capacete de moto e infectou a pele dela. Gente que cabelo infecta, roupa infecta. Então, é prudente que você use o antisséptico pelo menos 3 dias após o procedimento, 3 vezes ao dia. Mas é comum também a área ficar sensível, com dor, com edema, e é importante o produto calmante. Tanto o antisséptico quanto o calmante, você pode usar produtos medicamentosos, mas pode usar cosméticos. Muita gente tem preferido o cosmético. Cosmético, além de acalmar, além da antisepsia, ele acaba tratando porque tem outras substâncias envolvidas. Então pode ser bom isso, de você utilizar um calmante para acalmar. Eu vou mostrar aqui alguns calmantes que podem ser interessantes para você. E aí a gente entra na fase da cicatrização e regeneração. Então, depois daquela fase inicial, a partir do 4º dia, mais ou menos, eu já posso pensar em cicatrizar e regenerar. Porque aí eu entro naquela fase do colágeno. Então, o que eu puder colocar de produto que tenha colágeno, está valendo. Opa, se está regenerando, está se recuperando e há modificação do colágeno, eu vou entrar com um produto que tenha a ver com isso. Só que a literatura prevê drug delivery com jato de plasma. Então, o jato de plasma com arco elétrico também é passível de drug delivery, porque a pele queimada ela fica aberta. Então, muita gente hoje não tem esperado essa fase de 4º dia em diante para poder utilizar os cicatrizantes e regeneradores. Algumas empresas têm orientado o uso do cosmético no dia que você faz o procedimento, porque a pele queimada está aberta, então você faz um drug delivery. A literatura prevê também. Então, se o seu produto não tiver uma base alcoólica, com pH legal, e não for altamente irritante, você pode utilizar ele no mesmo dia do jato de plasma. Ok? Então, aqui alguns exemplos. Alguns produtos antissépticos de marcas conhecidas do Brasil, muitos à base de clorexidina, para produzir efeitos antissépticos. E aqui alguns produtos calmantes de várias empresas, vários fabricantes, que prometem uma ação suavizante, uma ação calmante. Você pode mandar manipular, esses são produtos manipulados, se você tiver habilidade e conhecimento, ou você pode comprar os produtos industrializados, que podem ser utilizados também nessa fase para acalmar a pele. Mais produto calmante, tá? Alguns com uma propaganda bem forte, acalma, ultra suaviza, enfim. São produtos disponíveis no mercado para você usar para acalmar. Então, o antisséptico e o calmante, até 3 dias após o procedimento, 3 vezes ao dia para manter a área calma. E aí, os regeneradores. Então, algumas empresas já lançaram produtos específicos para jato de plasma. Então, eu tenho esse produto aqui da Meso e esse produto aqui da Cosmobuild. São produtos indicados, específicos para jato de plasma, que podem ser utilizados logo em seguida para o drug delivery e também no home care, como esse aqui. Ok? E existem vários outros produtos que as empresas, entendendo o fundamento da técnica, indicam para os seus clientes, a base de vitamina C, por exemplo, fator de crescimento. Então, existem vários produtos hoje disponíveis no mercado para uso com jato de plasma. Porque a ideia é você potencializar a modificação do colágeno que vai haver pelo aquecimento, enfim. Muita gente, volta a falar, aproveita a pele aberta no dia que faz o procedimento e já põe o produto. Agora, cuidado para que esse produto não seja um produto infectado, para não infectar a região, ou base alcoólica, pH alterado, enfim. E aí, mais alguns produtos você pode mandar manipular também. Você pode mandar manipular, ou você pode comprar industrializado. Existem várias empresas com as suas linhas de produtos para uso no jato de plasma. E uma coisa importante que eu tenho orientado muitos alunos o seguinte: se você puder fazer um kit com produtos e ceder para a cliente é valioso, porque se você pedir para ela comprar, ela não compra. E nesse kit vai o antisséptico, vai o calmante, vai o cicatrizante e regenerador e o protetor solar. O protetor solar deve ser utilizado no mesmo dia. Muito cuidado com a proteção solar desse indivíduo. Tem empresa que já está fabricando um produto específico para a proteção solar dessa pele. E aí, esse aqui tem tonalizante,
que é aceitável, o tonalizante ele é mais aceitável do que a maquiagem para disfarçar os pontos de carbonização. Então, muito cuidado com o que você vai colocar para disfarçar. Tem maquiagem que é contaminada, tem tintura, tem corante, isso pode gerar um processo de irritação ali. Então, é melhor você evitar. Então, é melhor você utilizar produtos que sejam indicados, que tenham um pH controlado, que sejam bem manipulados, limpos e possam ser utilizados nessa pele queimada logo no dia, enfim, no dia seguinte. Bom, e aqui alguns resultados. Essa cliente ela fez o jato de plasma da Celebrim, mas o professor Rodrigo Jarrara utilizou também, associou, era um experimento, ele associou também com uma canetinha chinesa, ele utilizou ácido hialurônico e esse Collagenade da Cosmo Beauty, esse produto aqui, na época ela não tinha um produto específico para jato de plasma, mas deu um resultado bem interessante, bem legal. Foram 4 sessões, uma por mês, nessa cliente. Esse foi da Tassiana Casarotto, uma parceira lá do Rio Grande do Sul. Ela fez o curso com a gente em Florianópolis, e aí eu tenho orientado a associar radiofrequência, e ela entendeu o fundamento, e então ela fez um peeling químico com Gersner e retinóico, e 10 dias depois ela utilizou o eletrocautério do New Skin, na verdade, o arco elétrico do New Skin. Então, veja, o New Skin, mesmo com o arco elétrico só, ele funciona e muito bem. Então, fez o peeling, 10 dias depois fez o New Skin, e 15 dias depois, radiofrequência. Mas, durante o processo, ela fez hidratação com peeling e oxigênio da Cosmo Beauty. E olha a resposta, muito boa, muito boa. Então, a associação de arco elétrico ou jato de plasma com o cosmético é altamente eficiente. O retorno é grande. Não deixem de associar. E essa aqui, a Tassiana associou, por exemplo, a radiofrequência, que eu recomendo muito 15 dias depois do procedimento de jato de plasma, e a resposta é isso aí. Aqui foi feito pela professora Daniele Bernatti. Ela tem empreendido muito o uso da luz pulsada, então ela fez a luz pulsada em toda a face num dia, depois ela utilizou o arco elétrico do New Skin no dia seguinte, e depois fez um peeling leve com ácido retinóico a 5%, uma resposta palpebral bem interessante, muito interessante. Foi uma sessão apenas, ok? Então, associar cosmetologia e outros recursos, como radiofrequência, luz pulsada, é altamente válido. O campo está aberto para uso, o campo está aberto para estudos, está aberto para pesquisas. Eu queria agradecer a atenção de todos.